Olá, turma, sejam todos bem-vindos, professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Turminha, espero que você esteja acompanhando as nossas aulas e principalmente se dedicando aos estudos. Caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer suas devidas anotações. E sempre que aquele gráfico ou então aquela figura, aquela tabela chamar a sua atenção, printa a tela, passa essas informações para o seu caderno e aí você vai desenvolver os seus estudos. Show de bola? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio, onde o tema é radioatividade, certo? Só que para a gente trabalhar o conceito, a ideia e a aplicação da radioatividade, nós vamos precisar inicialmente, trabalhar a ideia de átomo, tá? Porque a radioatividade está baseada justamente no núcleo do átomo. A radioatividade é o estudo do núcleo do átomo. Então, se a gente vai estudar o núcleo do átomo, vamos compreender um pouquinho sobre o átomo, tá certo? E, portanto, na nossa aula, nós vamos apresentar os primeiros ou os modelos atômicos, aquelas ideias que foram desenvolvidas para a gente compreender o átomo como ele é hoje. Então, os modelos atômicos é o objetivo da nossa aula de hoje, certo? As primeiras ideias. Turma, a ideia de átomo ela é muito antiga. E dois gregos, Demócrito e Leucipo, eles desenvolveram, eles elaboraram uma ideia para o átomo. E até o termo átomo já tem um grande significado. A quer dizer não e tomo quer dizer divisível, ou seja, o átomo seria a menor porção da matéria que não pode ser dividida. Então eles acreditavam que a matéria poderia ser dividida até chegar em uma partícula indivisível, em uma unidade. Essa unidade seria o átomo. Então, para eles, o átomo era uma esfera maciça. Então, a partir do momento que iniciava a divisão daquela matéria, ia chegar a um ponto onde não seria mais possível essa divisão. Então, essa concepção, essa ideia, vem desses dois gregos, Demócrito e Leucipo. E ela durou por muito tempo. Aí nós vamos para o primeiro químico que começou, que retomou essa ideia de átomo, certo? Porque a partir de um certo momento, a experimentação passou a fazer parte, dessa ciência chamada de química. Porque até então ficava muito na teoria, muito na filosofia, tá certo? Então, o Dalton, ele inicia uma era de experimentação. E ele deveria explicar o que acontecia no mundo macroscópico, mas também ele deveria elaborar ideias do que estava acontecendo no mundo microscópico. E aí, a partir dessa ideia microscópica, ele retoma o conceito, a concepção de átomo. Então, John Dalton é um grande químico que gerou uma grande contribuição para o modelo atômico, para a ideia de átomo atualmente. Bom, para Dalton, os átomos são esféricos, maciços, indivisíveis e indestrutíveis. Eu até trouxe essa representação aqui para a gente ter uma noção de como ele enxergava, como que ele entendia os átomos. Esferas, maciças, indivisíveis, indestrutíveis. Os átomos de elementos diferentes têm massas diferentes, certo? E os diferentes átomos combinam-se em várias proporções, formando novas substâncias. Então, as diferentes substâncias nada mais são do que a recombinação dos átomos. E em uma reação química, reagentes transformando-se em produtos, a quantidade de átomos é a mesma. Então, o que vai acontecer? Acontece uma recombinação desses átomos, certo? Então, essa foi uma grande contribuição de Dalton para o entendimento
do átomo e das substâncias que compõem a matéria, certo? Bom, mas a química, como ciência, ela não fica estática, ela não é estática. A todo momento, novas pessoas, novos pesquisadores, novos químicos desenvolvem novas ideias, teorias, experimentos, e aí esses experimentos, ideias vão sendo, vai reformulando o que a gente conhece, certo? Reciclando, reformulando, e aí novas teorias surgem. E aí nós temos em cena agora o modelo de Thomson. O modelo de Thomson ficou conhecido como modelo pudim de passas. Por quê? Bom, experimentos realizados sugeriram que talvez o átomo não fosse a partícula mais elementar, ou seja, ele era divisível, não maciço e formado por partículas ainda menores. E aí Thomson, em 1897, ele fez um experimento que comprovou que o átomo ele é composto por partículas eletricamente carregadas, partículas positivas, partículas negativas, que ele chamou de prótons e elétrons. Então, o átomo ele era composto ainda por coisas menores. Essas coisas menores, chamamos de partículas, prótons e elétrons. E esses prótons e elétrons, eles apresentavam uma característica elétrica, apresentavam cargas elétricas. Por esse período, de 1890, então, experimentos sobre a eletricidade começaram a ser feitos. Aí percebeu-se que a matéria tinha um caráter elétrico. E a matéria é formada por quem? Por átomos. Então, se a matéria tem caráter elétrico, é porque os átomos também. E Thomson, através de diversos experimentos, chega a esse modelo. Então, o átomo seria uma grande massa positiva, certo? E encaixado nessa massa positiva estariam os elétrons, as partículas negativas. Por isso, o modelo ficou conhecido como modelo pudim de passas, certo? O pudim seria a grande massa positiva e as passas seriam as partículas negativas. Então, já é uma evolução no modelo atômico. E aí, nós vamos ter a descoberta da radioatividade, certo? E isso impacta a concepção sobre átomo. Então, Röntgen estudava raios emitidos pela ampola de Crookes. Repentinamente notou que vários raios desconhecidos saíam dessa ampola, atravessavam corpos e impressionavam chapas fotográficas. Ele descobriu o quê? Nada mais, nada menos que o aparelho de raio-x. Então, esses raios desconhecidos, e por serem desconhecidos, receberam esse nome de raios X. Eles conseguiam atravessar a matéria, certo? E eram captados por uma chapa fotográfica. Só que atravessavam tecidos moles, mas tecidos rígidos, como os ossos, eles não conseguiam atravessar. Então ficava impresso a fotografia, dos ossos. Então nós temos agora a radiografia. Show de bola? Então, é o princípio, é um dos primórdios da radioatividade. Bom, essas partículas com certeza deveriam estar sendo produzidas por átomos. Então, o que acontece? Novos estudos, novas pessoas começaram a investigar esse campo, certo? Esse campo da radioatividade. E mais para frente nós vamos ter aulas falando especificamente sobre esse tópico da radioatividade, certo? Bom, Becquerel tentava relacionar a fosforescência de minerais à base de urânios com os raios X. Pensou que dependiam da luz solar. Num dia nublado, guardou uma amostra de urânio numa gaveta embrulhada em papel preto e espesso. Mesmo assim, revelou uma chapa fotográfica. Então, o que acontece? Esses raios X, eles não vinham da luz solar. Eles eram produzidos pela matéria. Então, iniciou-se, portanto, os estudos relacionados à radioatividade,
que hoje é um campo muito amplo, vasto, certo? E que envolve muitas tecnologias e apresenta muitas aplicabilidades. Nós vamos ter aulas específicas para cada um desses campos da radioatividade. Show? Bom, dentre vários químicos que começaram a trabalhar com elementos radioativos, nós temos o Rutherford. Rutherford ele começou uma pesquisa sobre a radioatividade, sobre a emissão de partículas, a emissão da radioatividade, e com base nesses estudos, ele elabora um novo modelo atômico. O Rutherford tem uma contribuição enorme para a compreensão do átomo. Bom, o seu experimento nada mais foi que ele bombardeou. Ele colocou o elemento polônio, que é um elemento que emite partículas alfa, dentro de uma caixinha de chumbo, e essa caixinha precisava de um furo. E por esse furo, né, nós tínhamos o raio, o feixe de raios alfa. Esses raios alfa, eles atravessaram, eles começaram a bombardear uma lâmina muito fina de ouro. E atrás dessa lâmina de ouro, né, existia o anteparo, que apresentava um material fosforescente. Se alguma radiação tocasse nesse material, o Rutherford iria perceber um brilho, certo? Então, esse foi o famoso experimento de Rutherford. E a partir desse experimento, né, o modelo de Thomson ele foi corrigido. Então, o que o Rutherford percebeu? O Rutherford ele percebeu que uma intensa luminosidade atrás da lâmina. Então isso quer dizer que muitos raios alfa eles atravessaram a lâmina de ouro, certo? Alguns raios alfa apresentaram um certo desvio, porque numa região um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, né, apresentou um brilho menos intenso, mas apresentou um brilho. E um brilho fraco, né, foi percebido, né, na frente dessa lâmina. É como se o raio alfa se chocou com alguma coisa muito densa, certo? Bateu e voltou, né? E aí isso gera esse brilho na frente do anteparo. Essas foram as observações que o Rutherford, né, percebeu, certo? A partir desse experimento. Turma, a gente faz um experimento e aí nós vamos observar o que vai acontecer, o que aconteceu. Com base nessas observações, é elaborada uma ideia, uma teoria. Show? Então, com base nas observações, o que Rutherford percebeu? Olha só. Para que uma partícula alfa pudesse inverter sua trajetória, deveria encontrar uma carga positiva bastante concentrada na região central, que é o núcleo, com massa bastante pronunciada. Então, para a partícula alfa bater e voltar, é porque ele se chocou com algo muito denso, né? Com algo que apresentava uma massa muito grande. Essa região central, né, onde o raio alfa se chocou, foi chamado de núcleo. Rutherford propôs que o núcleo conteria toda a massa do átomo, assim como a totalidade da carga positiva, que foi chamado de prótons. Os elétrons estariam girando circularmente ao redor desse núcleo, numa região chamada de eletrosfera. Turminha, surge então o que chamamos de átomo nuclear, que é a ideia de núcleo e de elétrons girando ao redor desse núcleo, né? Uma analogia nós podemos fazer com o sistema solar. Então nós temos uma região central, que seria a estrela, o Sol, e os planetas, os diversos corpos desse sistema estão girando ao redor dessa estrela, certo? Então, esse modelo, o modelo de Rutherford, ficou conhecido como modelo, né, sistema solar, porque os elétrons estariam girando ao redor do núcleo, certo?
Mas há um problema com relação a esse modelo, né? A gente não pode descartar esse problema. Para os físicos, toda a carga elétrica em movimento, como os elétrons, perde energia na forma de luz, diminuindo sua energia cinética e, consequentemente, né, a atração entre prótons e elétrons faria haver uma colisão entre eles, entre o próton e o elétron, destruindo o átomo. Algo que não acontece, algo que não ocorre. A gente não vê nenhuma matéria explodindo naturalmente, certo? Então, há uma falha, há algo que Rutherford não conseguiu explicar, tá certo? Corpos em movimento, a tendência é que perca energia. Então, com essa perda de energia, haverá uma desaceleração. Com isso, o elétron iria se aproximar com, com o núcleo. E aí, cargas opostas se atraem e haveria a aniquilação da matéria. Então, isso não ocorre. Então, é preciso, então, uma nova teoria para poder explicar essa situação. E entra em cena agora o modelo de Bohr. Então, Bohr estudava espectros de emissão do gás hidrogênio. O gás hidrogênio, né, ele aprisiona, né, o gás hidrogênio aprisionado numa ampola, submetida a alta diferença de potencial, então ele emite luz vermelha. Só que essa luz vermelha, na verdade, ela é composta por um conjunto de luz. Esse conjunto de luz ou conjunto de ondas chamamos de espectro, né? O espectro luminoso. E esse espectro, ele não é contínuo, ele é descontínuo, tá certo? Então, com base nessa ideia, né, em experimentos nesse sentido, o Bohr ele desenvolve uma nova teoria, um novo modelo atômico. A eletrosfera está dividida em camadas ou níveis de energia. São 7 camadas ou 7 níveis. E os elétrons estão dentro dessas camadas com uma energia constante. Em sua camada de origem, né, uma camada estacionária, a energia é constante, mas o elétron pode saltar para uma camada mais externa e para tal é necessário que ele ganhe energia. Quando essa energia ela é cessada, né, quando termina o fornecimento dessa energia, esse elétron vai voltar para as camadas anteriores, devolvendo a energia que recebeu na forma de luz, certo? Então, o elétron ele recebe energia, passa para um nível mais externo. Quando esse fornecimento para, ele vai voltar para a camada anterior, para o nível anterior, devolvendo o que recebeu. E essa devolução ela acontece na forma de luz, certo? Então, os corpos que emitem luz se devem a esse processo. Show de bola? Se o núcleo é formado de partículas positivas, os prótons, por que eles não se repelem? Uma outra dúvida, um outro questionamento com relação ao núcleo do átomo. Já que ele é formado por partículas positivas, os prótons, e sabemos que partículas positivas se repelem, por que esses prótons não são repelidos? Aí, Chadwick, ele descobre a terceira partícula subatômica, que são os nêutrons. Os nêutrons, né, eles vão gerar essa estabilidade do núcleo, porque os nêutrons, eles funcionam como uma espécie de cola. Então, eles vão segurar os prótons, para que esses prótons eles não sejam, né, repelidos, para que eles não saiam do núcleo. Então, a terceira partícula subatômica é o nêutron, descoberta por Chadwick. Então, o que nós conhecemos até agora? O átomo ele é composto de duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo, nós temos os prótons e os nêutrons, prótons com carga positiva. E os elétrons estão girando ao redor do núcleo, só que em órbitas estacionárias, sendo que nessas órbitas, nesses níveis ou camadas, os elétrons giram sem ganhar ou perder energia. Por isso que os elétrons não se aproximam do núcleo. Eles não perdem energia, porque nos níveis que eles se encontram, ok? Eles giram sem ganhar ou perder energia.
Se for fornecido uma energia para esses elétrons, eles vão saltar, um salto quântico. Mas, quando terminar, eles voltam devolvendo o que recebeu na forma de luz. Show de bola? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!